Livro de Atos, capítulo 4, do verso 31 ao 35. Atos, capítulo 4, do verso 31 ao 35. Uma igreja missionária. E a questão que vamos levantar diante desse tema, e com base no texto que nós vamos ler, é como a nossa igreja pode ser uma igreja missionária. O que eu preciso fazer para que eu esteja envolvido então no projeto de missões de Deus, que é o seu plano e alvo para a sua igreja local. Não estou falando só da igreja como testemunha do reino neste mundo, mas pensando de um modo especial na igreja local. Deixe-me compartilhar com os irmãos algo muito interessante que tenho lido, inclusive é o resumo que está aí no seu semanário, com o título Deus é Vermelho. Foi com base nesse livro que eu quero apresentar para os irmãos. E eu já tinha escutado, ouvi falar sobre esse livro e casualmente, visitando uma livraria lá, no meio de alguns livros perdidos, eu encontrei exatamente o livro que eu gostaria de um dia estar lendo, Deus é Vermelho. A história, irmãos, relatada neste livro é uma história bem interessante. O autor do livro, ele é um jornalista, ele é chinês, e ele era, ou é, aquela pessoa que, inconformada com o sistema comunista do seu país, como jornalista, ele começou a fazer artigos e publicar matérias denunciando o sistema de governo daquele país, que banaliza e despreza uma parcela da sociedade. Então, o alvo da matéria dele é exatamente, para este livro, buscar aquelas classes da sociedade que eram desprezadas por não se submeter ao sistema comunista do governo chinês. Essa classe era não só desprezada, como perseguida e alguns mortos. E ele começou a buscar essas classes e a conviver com elas, para que ele pudesse enriquecer o seu material. O problema é que este homem descrente descobriu que no meio dessas classes havia uma categoria que até então ele desconhecia, que era a categoria dos cristãos. Havia um grupo de crentes em Jesus Cristo que viviam, muitas dessas comunidades, na verdade, vivem aos pés das montanhas, em lugares os mais distantes. E ele ficou impressionado com a história do cristianismo. Se você ler um pouquinho esse artigo aí do semanário, você vai ver um pequeno resumo, na verdade, para fazer aqui a redundância, do que ele trata no livro, mas vai compreender a história do livro. E ele começou então a pesquisar, a buscar e a entrevistar essas pessoas que eram cristãs e descobriu que o cristianismo já tem uma história lá. Não é uma história recente. Descobriu que séculos atrás outros missionários foram àquele país, e no livro eles são classificados de homens loiros, de olhos azuis. Então eram os missionários americanos e de outros países que para lá se dirigiram e pregaram o evangelho. E essas pessoas com as quais o jornalista teve contato são pessoas que na verdade já foram convertidas, mas os seus pais e os seus avós também já tinham sido convertidos. Então, grandes comunidades, uma comunidade maior do que talvez a gente imaginasse, na China, de homens e mulheres que foram convertidos ao cristianismo. E aí no semanário tem algumas frases assim que a gente destaca, porque ele diz que se surpreende quando, por exemplo, ele é levado por um médico que se tornou pastor, e ele queria entrevistar esse médico. O médico disse: eu tenho muito pouco para lhe dizer, mas eu conheço pessoas que podem falar muito da história dos crentes aqui na China. E ele passa semanas andando com este homem nas vilas e nos lugares distantes, apresentando pessoas com histórias de vida. E médicos que se converteram, abandonaram as suas carreiras de modo formal e foram servir como missionários nessas comunidades, porque elas são carentes também de uma assistência médica. E ele diz: olha, o que mais me surpreendeu, e não entendi como que esses homens de uma carreira promissora, segurança, abandonaram tudo por causa desse cristianismo. Então eu me interessei mais pelo cristianismo. Ele foi impactado pelo testemunho,
Este homem, ele foi perseguido, chegou a ser preso e ele conseguiu um asilo e hoje mora na Alemanha, mas ainda não é convertido. E isso me chamou muita atenção, porque ele relata com muita propriedade a história do cristianismo na China. É um livro fantástico. Eu ainda não terminei de ler, estou lendo ainda esse livro, Deus é Vermelho, e eu vou ver se nós podemos conseguir. Só tinha esse lá na livraria, e se nós vamos poder conseguir outros para disponibilizar para os irmãos e deixar também na nossa biblioteca. O que eu quero dizer com isso, nesse momento em que nós meditamos sobre uma igreja missionária, é que, irmãos, a obra missionária é muito maior do que o que a gente pode imaginar. A obra missionária é muito mais abrangente do que o momento missionário, do que uma viagem missionária, do que aquela porção que a gente destina para vários missionários espalhados em vários lugares do mundo. A obra é muito maior. O que eu quero também dizer com isso é que o reino de Deus é muito maior nesse mundo do que a gente possa imaginar. É que apesar do avanço das seitas, das religiões, da perseguição, da perversão, da maldade nesse mundo, o reino de Deus está crescendo. E é interessante porque Deus trabalha assim. E Deus escolhe as pessoas mais desprezíveis ou desprezadas. E Deus prepara e qualifica essas pessoas. E Deus tem humilhado a inteligência do homem na medida que ele salva pessoas simples. E é isso que Paulo diz quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as que não são. Então o reino de Deus, ele é muito maior do que nós possamos imaginar. A importância da igreja, do evangelho, do cristianismo, do ser salvo, do serviço que nós podemos prestar a Deus. Tem tanta coisa que nós podemos fazer através da igreja local para que o reino de Deus cresça cada vez mais. Não se impressione com as multidões que seguem os líderes das grandes religiões. O reino de Deus, ele não tem tanto destaque aos olhos da mídia, mas ele está crescendo, ele está avançando, e ninguém pode segurar o avanço do reino de Deus neste mundo. Ninguém. Amém, irmãos? O reino de Deus está crescendo. E quando Deus nos chama para que nós façamos parte de uma igreja missionária, de um projeto missionário, de um plano missionário, é que Deus deseja nos abençoar. É que o Senhor deseja nos dar o privilégio de sermos usados para que nós contemplemos na eternidade o que Deus fez através do seu trabalho, da sua oferta, da sua oração, do seu sacrifício, do seu desgaste em prol do seu reino. É um grande privilégio. Não é sacrifício, não é sofrimento, é um privilégio poder servir ao Senhor e ver que Deus vai fazer com que o nosso trabalho frutifique para a eternidade. Vamos olhar para o nosso texto então, Atos capítulo 4, a partir do verso 31, diz assim a palavra do Senhor. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, deixe-me colocar esse texto dentro do seu contexto. A igreja está começando, de certa forma ainda é o início da igreja. Deus está salvando almas,
E a igreja basicamente é composta de judeus. Os apóstolos ainda estão lá em Jerusalém, ainda estão vivos. É bem recente a história da igreja. O texto que foi lido pelo irmão Michael hoje à noite, de Atos capítulo 8, é somente ali quando vai começar a perseguição à igreja. E através dessa perseguição, que de fato começa no capítulo 7, com a morte de Estevão, Deus vai expandir a mensagem do Evangelho, porque agora as pessoas são obrigadas a saírem de Jerusalém, até então elas não tinham saído, e à medida que elas eram perseguidas, elas saíam espalhando a mensagem do Evangelho. Mas a igreja aqui ainda está resumida à cidade de Jerusalém. Ainda há algumas perseguições remanescentes da própria perseguição contra o Senhor Jesus. Por exemplo, nesse capítulo 4, no seu início, nós temos a prisão de Pedro e João, colocados diante do sinédrio e ameaçados pelas mesmas autoridades religiosas que haviam prendido, condenado e executado o nosso Senhor Jesus. Essas mesmas autoridades, a mesma instituição, o sinédrio, ainda estava valendo e continuava perseguindo a igreja, agora através dos apóstolos. O problema é que ninguém segurava a igreja. Tinha muita gente se convertendo. O povo de Jerusalém estava abandonando o judaísmo e se voltando para esse novo caminho, o cristianismo. Pedro e João, inclusive, tinham acabado de ser presos, foram ameaçados, foram açoitados. A igreja estava unida em oração, intercedendo por eles, e eles foram soltos pelas autoridades, foram advertidos de que não deveriam mais pregar no nome de Jesus, e agora eles chegam e se unem com os irmãos, com a igreja local que estava em oração, e nós temos um relato do que passa a acontecer através da vida daqueles irmãos. É uma igreja missionária, não com uma visão tão ampla ainda, porque Deus vai forçar ela a ter essa visão com a perseguição a qual me referi, que começa em Atos no capítulo 7. Mas a igreja estava enfrentando um grande problema. E eu diria que não só a igreja, o mundo nessa época estava passando por um grande problema. Sabe qual era o problema? O problema da fome. Uma fome grande estava castigando o mundo inteiro. Eram pessoas pobres. Alguns dos que estavam entregando suas vidas a Cristo eram pessoas recém-convertidas, mas eram pessoas que estavam vivendo praticamente na miséria e sentindo falta das necessidades mais básicas, do alimento mesmo. Agora imagine uma instituição que prega o amor, uma instituição que prega uma nova vida, que prega a libertação, começando nos seus primeiros dias, se ela poderia ficar de braços cruzados diante de uma grande crise mundial. O problema naquele contexto em que a igreja estava inserida não era a corrupção, e ela existia. O problema não era simplesmente uma má distribuição de renda, que também existia. O problema não era a perversão do governo, que também existia. O problema era uma grande fome que castigava o mundo inteiro. As pessoas estavam agora olhando para a igreja, porque sempre se espera que a igreja faça alguma coisa. Quando o mundo está em crise, sempre se olha para a igreja. Quando as trevas começam a avançar, as pessoas vão olhar para você com mais fixação no seu olhar, com mais atenção. As pessoas olham para nós e elas avaliam a nossa vida, e elas avaliam a vida de cada igreja, o comportamento do povo cristão, o que nós estamos fazendo diante da situação social do nosso país. Como é que a igreja está se posicionando diante das leis injustas que estão sendo aprovadas em nosso país? O que é que nós estamos fazendo diante da corrupção dos nossos governos em nosso país? A igreja tem um papel social também. Ela está inserida nesse contexto. O nosso alvo, do qual nós não podemos nos desviar, é a pregação do Evangelho, trazendo libertação e esperança para a vida espiritual das pessoas. Mas há um contexto social. Eu não posso ver o meu vizinho passando fome e fazer de conta que não é comigo. Eu não posso ver ao meu redor as pessoas passando necessidade e viver minha vida tranquilamente
preocupado apenas com os meus projetos. Não pode ser assim. A igreja tem um papel social também. Nós, individualmente, temos responsabilidade com as pessoas. E Tiago diz que é dessa forma que a sua fé se concretiza, se materializa. É preciso que essa fé que nós defendemos, ela seja vista. E ela é vista através das nossas atitudes, da nossa maneira de viver. Então as pessoas estavam olhando para a igreja aqui, porque as pessoas estavam morrendo de fome. Como é que a igreja poderia ser missionária nesse contexto? Eu tenho rapidamente algumas respostas, irmãos, para nos ajudar a desenvolver a visão missionária de nossa igreja. Primeiramente, e olha que eu vou falar de coisas bem simples: feijão com arroz, dever de casa. A igreja tem que orar. Não dá para ser uma igreja missionária sem oração, sem paixão no coração. Tem que orar. Deus não complica as coisas, Deus simplifica. Aliás, se você observar no Novo Testamento principalmente, você vai perceber que as coisas de Deus são simples. A igreja é simples. A mensagem do Evangelho é simples ou é complicada? É simples. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Você é pecador, está perdido, Jesus oferece salvação. É isso o Evangelho. E Deus simplifica as coisas para a vida da igreja. Para que a igreja tenha a visão missionária, ela precisa entender que ela tem que orar. Versículo 31. Tendo eles orado. Eles quem? A igreja. A igreja reunida, agora com a presença de Pedro e João, que foram liberados pelas autoridades do Sinédrio, uma vez que eles tinham sido presos. E eles estavam reunidos. E o texto de Lucas diz: tendo eles orado. Olha o que acontece: tremeu o lugar onde estavam reunidos. E ainda como consequência, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você pega aqui o fato de que eles oravam, e aí você vai ver um monte de consequência, como a consequência de uma vida de oração. Eles simplesmente oravam. É uma coisa que a gente precisa aprender a orar, porque dentro do tópico de oração envolve fé, envolve confiança, envolve disciplina, envolve momentos árduos, momentos difíceis. Fernando Dias Lopes diz que é quase como a mulher participando de um parto. É uma luta, a vida de oração. Então envolve esperar em Deus, envolve colocar nas mãos de Deus a sua causa e ficar em silêncio. Ao mesmo tempo em que você ora, você aguarda. Como consequência, então, irmãos, da oração, aqueles irmãos ficaram cheios do Espírito Santo e eles se tornaram mais corajosos. Você tem medo de alguma coisa? Então ore mais. Somos medrosos às vezes, é porque precisamos orar mais. Porque o texto diz que eles anunciavam a palavra com intrepidez. Você pode pensar assim: mas para pregar a palavra precisa de coragem? Precisa, e no caso deles especialmente, porque eles estavam arriscando a sua vida, porque havia perseguição já desenvolvida pelas autoridades. Independente de qualquer coisa, com intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus. Mas eu quero que você veja aqui uma conexão entre o ser cheio do Espírito Santo e pregar a palavra de Deus. Porque pode vir à nossa mente, principalmente nos nossos dias, que ser cheio do Espírito Santo é você ter poder para fazer milagres. Que ser cheio do Espírito Santo é ser alguém que está acima dos demais. Que ser cheio do Espírito Santo é ser super espiritual. Que ser cheio do Espírito Santo é não tolerar pecado. Que ser cheio do Espírito Santo é ser muito intelectual, é ser muito inteligente, é ser muito capacitado.
que ser cheio do Espírito Santo é ter muitas atribuições através dos cargos da igreja local. Mas não é nada disso.